Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo da Bloomcell. E hoje a gente vai falar um pouco desse cara aqui, LR Cap 2026 Brasil, que está sendo pauta, agora com a tela calibrada, né? Vocês estão vendo. Então, LR Cap 2026 Brasil, tá? O que é que a gente vai fazer aqui? Primeiro, né, a gente vai dimensionar um dimensionamento bem, tá, básico e simples, tá, dessas baterias que estão aqui, beleza? Então, eu não vou entrar em todos os detalhes do leilão, tá? Eu só vou pegar os requisitos principais, tá? Os mais importantes, e a gente vai discutir eles aqui, nessa tela, beleza? Vamos lá. Então, a gente tem como requisito, né? Primeiro requisito, a potência mínima de 30 megawatts, né? Mais uma vez, potência é potência, potência é diferente de energia, tá? Quando a gente fala potência mínima, a gente está falando potência do PCS, tá? O PCS é aquele cara que vai, né, converter, né, o que é corrente contínua em corrente alternada e corrente alternada em corrente contínua, tá? Power Conversion System. Aqui a gente tem entrega máxima de 4 horas. A gente também tem informação de até 2 ciclos, né, por dia e um máximo de 366 ciclos ano. Também uma recarga completa de até 6 horas. Seis horas. Round Trip Efficiency, RTE, de 85%. RTE mínimo de 85% no ponto de medição. Esse contrato, 15 anos. Tá? E aí, o início em agosto. Beleza? Então, os dados que nós queremos dar detalhes são esses aqui. Beleza? Isso são os dados iniciais, né? São informações de entrada. Tá? E agora, o que a gente vai fazer? Cara, agora a gente começa a discutir. Beleza? O que a gente vai discutir aqui? Primeiro, 30 megawatts, né? 30 megawatts em 4 horas. Isso aqui vai dar 120 megawatt hora, fazendo de cabeça. E aí você pensa, né? Acabou, né? Resolveu. Resolveu. Só que não. Isso aqui é apenas um dado inicial, tá? Muito provavelmente isso aqui não resolve, né, o que a gente quer. Por quê? Porque o mundo não é perfeito e a gente sabe que sempre tem o que a gente chama de perdas. E é aí que a nossa discussão inicia, tá? Quais são as perdas desse sistema?
2. Dimensionamento a partir das pernas. Vamos voltar para a cor preta aqui, tá? Vamos fazer isso de trás para frente. Eu vou colocar aqui um relógio, tá? Desenhar aqui os ponteiros. Eu vou falar que aqui é o ponto de medição, beleza? Daqui, né, a gente tem o meu desenhozinho da rede, beleza? Uma linha de transmissão. Então, nesse ponto aqui, de acordo com o contrato, a gente tem que ter 120 megawatt-hora. Tá? Sempre. Só que daqui para trás o que a gente tem, né? Como é que começa esse diagrama de trás para frente? Um pouquinho mais para trás. Eu não vou fazer desenho, eu não sou muito bem em desenho, eu vou escrever. A gente tem o trafo. Certo? Desculpa. Daqui para trás, eu vou desenhar isso como uma caixinha que tem todos os sistemas auxiliares. Tá? Todos os sistemas auxiliares. Medição, proteção, cara, tudo que faz esse negócio funcionar. Beleza? Depois, a gente vai ter toda a parte de cabeamento. Cabos. E mais os componentes elétricos, tá? Vou escrever tudo não para ficar mais fácil. E mais rápido. Depois disso, agora sim, a gente tem o transformador. Depois do transformador, a gente tem o PCS. E, né, depois do PCS, geralmente no mesmo container, a gente tem as baterias. E aqui eu não vou entrar em detalhe, né, que aqui são módulos de baterias, né? A gente tem cada container formado em módulos de bateria, com BMS, EMS, e cada bateria tem suas células internas. Beleza? Então esse aqui é o nosso sistema. Se você tem dúvida, pergunta, tá? Deixa aqui nos comentários. Então, o que é que a gente vai fazer? Vamos dar nome aos bois. Primeiro, auxiliares, né? Vamos dizer que esse cara aqui tem 3,4 megawatt-hora de perda, tá? Isso aqui, ano. Beleza? Cabos e componentes elétricos, a gente vai ter 1,5% de perda, por exemplo. É bem razoável. Transformador, 2% de perdas. Também razoável. PCS, cara, vamos dizer aqui que o PCS, dispositivo de chaveamento, até um pouco mais de perdas. 4%. E perdas internas da bateria, perda de conversão, eficiência, etc e tal, 3%. Então, essa aqui é a energia que eu quero, tá? Então, deixa eu fazer isso para vocês, né? Onde é que eu tô? Nesse ponto aqui, né, se eu colocasse uma medição aqui, eu ia ter 123,4 megawatt-hora. Isso aqui vai ser igual a 100%, né, de alguma coisa, menos as perdas, 10,5, beleza? 10,5, 7, 9, mais 1,5, da energia que eu quero. Então, a energia que eu quero vai ser igual a 123,4 dividido por 0,895. Eu vou arredondar a 137,88, que aí eu vou arredondar para 188 megawatt-hora
ano. Beleza? E aí você diz, cara, chegamos, né? Terminou a conta. Ou seja, terminou o nosso trabalho aqui. Pode desligar, pode fazer outra coisa. E na verdade não. Tá? Na verdade, isso é só a primeira parte. Tá? Por que é só a primeira parte? Cara, o que a gente está falando, primeiro que isso é uma bateria. Tá? E a gente tem vários detalhes para olhar. O primeiro detalhe é que, existe o que a gente chama de faixa de uso da bateria. Faixa de uso. O que eu estou querendo dizer? Que você não vai usar uma bateria do 0 ao 100%. Tá? Você quer maximizar a vida útil dela. Então isso aqui, esquece. Tá? Geralmente, o que a gente utiliza na bateria é a faixa de 10 a 90%. Ou seja, isso implica que a gente vai usar apenas 80% de uma bateria. Tá? Lembrando que aqui a gente está falando de baterias de LFP. Tá? Lítio ferro fosfato. Beleza? Então, o que é que a gente tem quando a gente aplica isso, né? Qual é o novo valor da nossa bateria aqui, quando a gente aplica esses 80%? A gente vai ter que 138 dividido por 0,8, né? Isso aqui vai ser igual a 172,5. Aí você diz, cara, eu preciso de uma bateria de 172 megawatt-hora. Beleza, acabou a conta. E, mais uma vez, ainda não acabou a conta. Né? Porque existe a quarta parte, tá, do gráfico, que é o quê? O que a gente chama de augmentation. Cara, o que é augmentation? É o aumento, tá, da quantidade de baterias de um determinado sistema. E por que isso acontece? Por um ponto que é bem simples, que é chamado de degradação. Assim como tudo na vida, a bateria ela vai envelhecer, ou seja, essa degradação ela vai aumentar no decorrer dos anos. E uma degradação média, ou quero dizer agressiva, ou no melhor dos fatos, tá? A gente pode considerar 1,5% ao ano. A bateria vai envelhecer 1,5% ao ano. E aí, o contrato, né? O contrato diz aqui, ó, que eu tenho que isso ser válido por 15 anos. E como é que eu faço esse negócio ser válido por 15 anos? Tá? O que eu tô querendo falar? Que no primeiro ano, tá? Você precisa de, no mínimo, beleza? Ano 1. Vou colocar assim, ano 1. Você vai precisar de, no mínimo, essa quantidade aqui de quilowatt-hora, tá? Esse aqui vai ser o seu 172,5. Isso é o mínimo. Beleza? 172,5 utilizando 80%, tá? Utilizando 80%, você vai chegar no 120. Só que já no ano 2, a bateria ela reduziu um pouquinho, tá? Ou seja, eu não tenho mais essa parte aqui, né? Isso aqui foi 1,5% que eu perdi.
beleza? E no ano 3, é claro que o 1,5% aqui não está muito proporcional, né? E no ano 3, cara, a mesma coisa. Eu tinha isso e agora eu tenho isso, né? Perdi mais um pouquinho. E assim vai. Ou seja, você precisa compensar essa degradação para fazer com que as premissas do projeto sejam verdades. Tá? E aí, o que, é que a gente vai fazer? Geralmente, de 5 em 5 anos, tá? Existe o que a gente chama de augmentation, que é o fornecedor das baterias vai lá, que ele é responsável por tudo, né? Por toda a instalação, todo o comissionamento, etc. A tecnologia é dele, é do supplier. E aí, no ano 5, no ano 5, a gente vai fazer o que a gente chama de augmentation. Ou seja, eu vou corrigir isso aqui, eu vou adicionar uma nova potência, né, de baterias, tá? Logicamente, sem estar envelhecido. E aí essa nova potência de baterias, ela vai, né, suprir o que eu preciso, tá? Para assim bater no 120 mais uma vez, tá? 120 MWh, como o projeto pede. Beleza? E assim, o augmentation ele não é obrigatório, entre aspas, tá? O que a gente pode fazer é duas opções. Uma é o augmentation. Deixa eu mudar a cor para uma cor amarela. Uma é a augmentation. A outra é, desde o início, fornecer toda o megawatt-hora necessária. Só que qual o problema disso? Cara, fluxo de caixa, né? Aqui eu tenho algo parcelado, tá? De 5 em 5 anos, por exemplo. E aqui não. Aqui eu vou ter que, cara, descapitalizar, vou ter que fornecer tudo no dia 1. E lembrando que a tecnologia de baterias, né, ela está sempre sendo atualizada. Ou seja, sempre a gente tem produtos com o mesmo tamanho e mais alta capacidade ainda. E, sinceramente, isso aqui nunca é feito para utility scale, tá? Ou seja, muito dificilmente você vai ver alguém fazendo isso. Esquece. Tá? Então, para finalizar o vídeo, o que é que a gente tem? Primeiro, tá? Que o projeto pede 120 MWh, beleza? Tem que fornecer isso. Nesse vídeo a gente só está falando apenas de baterias, tá? Mas, como você sabe, as perdas aqui, tá? De 4% no PCS e todas essas perdas, né? E a energia, deixa eu mudar um pouquinho a cor aqui, e a energia aqui, tá? Que aqui não é mais 120 MWh, né? Você vai ter que, como você corrigir de trás para frente, você vai ter uma energia aqui que é maior do que 120. Tá? A gente viu que é 137 aqui. Ou seja, o que eu tô querendo falar? Que esse cara aqui, ele precisa ser corrigido nesse ponto aqui, tá? Para achar uma nova potência do PCS. Beleza? Que não vai ser os 30 megawatts que está escrito aqui, tá? Vai ser um pouco mais. Beleza? E depois disso, né? Depois que a gente achou, compensou as perdas, 138, e também, né, dividiu isso pela faixa de uso, a gente tem um valor muito maior, né? Inicialmente muito maior de baterias. A gente está vendo que esse valor só funciona para o primeiro ano. A partir do segundo ano, né, eu vou ter que compensar essas perdas, tá? E eu tenho que compensar esse valor até o augmentation aqui. O que eu quero falar é que se eu começo aqui por 120, né,
Se eu começar aqui, 102,5 é o mínimo. É o mínimo. Ou seja, no ano 2, eu já vou ter um valor menor do que 120 MWh. Se eu considerar, né, se eu quiser manter essa premissa aqui dos 80, tá? E manter a vida útil da bateria. Porque a bateria também tem garantia, né? Existe o termo de garantia da bateria, tá? Então, se eu quiser manter, eu tenho que compensar esses primeiros 5 anos, tá? No valor inicial. Tenho que compensar esse cara, tenho que compensar ele aqui, ó. Entendeu? E aqui eu vou ter o quê? Eu vou ter qual é a degradação de 5 anos, né? 1,5 vezes 1,5 vezes 1,5 vezes 1,5, né? Juros compostos. 1,5 a quinta. E 1,5 a quinta vai dar um pouquinho mais de 7,5. Vai dar igual a 7,59% de perda. Ou seja, 7,6. O que equivale a 92,4%. Ou seja, no final do dia, o valor que eu vou precisar é 172,5 dividido por isso. Então, 172,5 dividido por 92,4%. 186,7 megawatt-hora. Tá? No início de tudo. Então, esse é o nosso valor. Tá? Esse é o nosso valor que ele vai precisar ser instalado. Tranquilo? E aí, depois do ano 5, né, eu vou precisar corrigir esse valor, porque no ano 5 ele vai ter o mínimo de novo. Né? Se eu entrar com 186,7 aqui, no ano 5 ele vai atingir o mínimo no ponto de medição. Né? Mais uma vez, considerando a premissa dos 80% da faixa de uso. E aí eu vou ter que fazer o augmentation mais uma vez, 7,59%. E no ano 10, de novo. E no ano 15, de novo. Tá? Geralmente é feito em 5 anos, porque, cara, o que casa é o produto, né? E também o fluxo de caixa, o financiamento, etc. Beleza? Então, essa foi a nossa discussão, né, sobre o LR Cap 2026, tá? Discussão bem simples e bem preliminar. Tranquilo? Te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau.